Fala galera, saudações vascaínas, como é que tá? Tudo bem? Vamos nesse vídeo aqui repercutir três assuntos. O primeiro, as notícias do Vasco da Gama, as últimas notícias, tem inclusive coisa importante aí em relação ao Maracanã, em relação à renovação de direitos de transmissão do próximo Carioca. Vamos falar de contratações e vamos falar de renovações do Vasco da Gama, tá? Inicialmente eu queria pedir para você já curtir o vídeo, já se inscreve no canal, é importante para nós. Se você está gostando das notícias, se você está gostando do que a gente tem antecipado aqui, não custa você se inscrever e nem curtir esse vídeo, né? Mas vamos lá, notícias do Vasco da Gama. A primeira sobre Maracanã. Não tem novidades, tá? Esperávamos o Brax voltar para que ele se posicionasse em relação ao Maracanã. Você sabe muito bem, a gente já comentou. Aliás, se você não sabe, vasconect.com.br é o nosso site. Você lá tem todas as notícias diárias do Vasco da Gama, tá? Mas uma notícia que chamou muita atenção há 2 semanas atrás foi o fato do Rio de Janeiro ter renovado a concessão precária do Maracanã à dupla Fla-Flu. Né? Ele já vem levando esse direito de exploração do Maracanã há algum tempo. O Vasco chegou a abrir mão também do direito de explorar o Maracanã, justamente por falta de grana, falta de acordo, enfim. O Vasco abriu mão, mas agora a 777 quer usar o equipamento público que é o Maracanã e hoje não teria direito. Ou se for usar, tem que pedir a bênção da dupla Fla-Flu e pagar um valor que hoje é um valor exorbitante, né? Apesar de falar daqueles 80 mil, 160 mil e tal, mas não é isso. Depende do tipo de utilização, da data de... Enfim, é uma confusão generalizada. A 777 quer o Maracanã, mas hoje o Vasco teria que brigar na justiça contra o estado do Rio de Janeiro para poder abrir uma licitação que seja legal, uma licitação que seja... Não que seja legal o que foi feito, tá? Como não havia concorrência, o governo foi dando dispensa de licitação para essa dupla, aí até que se aparecesse alguém. O Vasco apareceu, ou houveram vícios na licitação, segundo o Tribunal de Contas, e aí a licitação precisou ser cancelada para que o Maracanã não perdesse uma gestão. Foi renovado o contrato de quem já estava previamente agindo. Tudo bem? Mas isso é uma coisa que a 777 vai brigar. Bom, a segunda notícia hoje você deve ter visto no vasconect.com.br, no nosso site, que o Vasco disse que não vai assinar o contrato de transmissão de TV de 2023. Por que o Vasco não vai assinar? Porque o Flamengo vai ganhar o dobro. Né? Isso é muito estranho, algumas coisas na FERJ ainda são complicadas, né? Não estou criticando a FERJ aqui, mas existem coisas que precisam ser esclarecidas. E o Vasco já disse, não vou assinar dessa forma, porque o Flamengo vai ganhar mais. Aliás, o Campeonato Carioca já é falido e é deficitário. Né? Se as coisas continuarem assim, vão continuar ainda mais complicadas. O Vasco espera um posicionamento da FERJ para ver qual atitude que vai tomar. Aliás, quem assistiu os últimos Cariocas aí na Record, lastimável, horroroso, no streaming, péssimo, caía a transmissão, enfim, um caos, né? O Carioca 2022 foi um caos. Aliás, tanto pelo nosso time quanto pela transmissão, beleza? Segundo assunto, vamos falar de contratações. Como é que estão as contratações do Vasco da Gama? Então vamos lá. Existe um nome novo que já havia sido especulado, a gente não repercutiu isso. Hoje, no canal do Nicola, ele deu uma notícia sobre um jogador, um atacante do Palmeiras, que o Vasco tem a prioridade, na verdade, está acima dos outros concorrentes em relação à negociação desse atacante. Mas antes vamos falar de quem está sendo especulado e como está a situação. Terans era o sonho do Vasco, é a situação mais desejada pelo torcedor do Vasco, mas o Terans, assim, vai ter que haver uma surpresa do Brax em relação ao assunto, porque o presidente do Atlético Paranaense já disse que não vai vender o atleta. Então, assim, a gente conhece o Petralha é um grande negociador. Aliás, o Atlético Paranaense é o único clube que não tem dívidas no Brasil, né? Então, assim, por quê? Porque é uma gestão muito equilibrada. Então, ele sabe negociar. O Vasco vai precisar, para tirar o Terans, de uma boa grana. A gente sabe que é entre 5 e 5 milhões e meio de dólares para tirar o Terans do Atlético Paranaense. O Brax a 777 mantém a negociação dele totalmente off.
ninguém consegue tirar nada da situação, mas está em negociação. Isso a gente pode garantir que o Terans ainda está na pauta do Vasco da Gama. Segundo nome do Atlético Paranaense é Pedro Henrique. Pedro Henrique, o Vasco já esteve mais perto de contratar, já esteve mais longe de contratar. Também muito em off a situação do Pedro Henrique, mas ainda também está na pauta e é o principal nome para a zaga do Vasco. Existem outros nomes também especulados no Vasco da Gama, como Joaquim do Cuiabá. Esse é um outro nome que ganhou um grande burburinho e ficou quente dentro do Vasco da Gama. Não se assustem, ele é um jogador que não é muito caro e é um jogador extremamente promissor. Ele pode pintar no Vasco. Como está a negociação, o Vasco já procurou a diretoria do Cuiabá, mas tudo ainda muito em sigilo, assim como todas as negociações da 777. A gente ainda não conseguiu quebrar essa barreira para dar mais informações. O terceiro nome na zaga que foi especulado foi Caetano, um zagueiro do Corinthians. Esse seria uma terceira opção. A torcida não conhece, a gente confessa que também não sabe muito bem como esse jogador atua, enfim, mas é um nome que o Vasco está especulando, ok? Bom, vamos falar agora também sobre os que estão um pouco mais quentes. Júnior Urso deve estar fechado, deve ser anunciado já na terça-feira, quando o Brax vai fazer uma conferência às 11 horas da manhã, no dia 6, na terça-feira. Provavelmente vai anunciar o treinador, que é outro assunto que nós vamos tocar aqui, vai anunciar treinador e vai anunciar alguns reforços. Júnior Urso é o primeiro, com certeza absoluta. Treinador, você que acompanha o canal aqui já sabe, Barbieri é o nome mais quente, 90% de chance de fechar. Hoje o Brax já fez contato com o treinador e o Vasco procura um treinador nesse perfil, um treinador mais jovem e que vai ficar subordinado ao Abelão. O Abelão também vai ser confirmado na terça-feira. Então assim, a expectativa da 777 era contratar um treinador mais jovem que teria o punch, digamos assim, a força do Abelão, que seria o diretor técnico, né, que faria esse elo da equipe até a diretoria, e seria um treinador mais nesse perfil mesmo. Tanto é que a segunda opção é o Jardine, que foi campeão das Olimpíadas com o Brasil, né? Dorival Júnior provavelmente não venha. O Vasco já teve a negativa do Dorival. Dorival espera treinar a seleção brasileira, mas ainda é uma dúvida, não se sabe. Então assim, ele pediu um tempo para definir a vida, porque ele tem expectativa de ir para a seleção brasileira, ok? Então a situação de Dorival é essa. Goleiros, Kehler, que é uma situação dada pelo Atenção Vascaínos, também não temos novidades. O que sabemos é o Internacional pediu um pouco mais de dinheiro para liberar o Kehler. E aí o valor do atleta já está ficando em 25 milhões de reais. Né? Já está ficando algo inviável para um goleiro, por melhor que ele seja. Né? A segunda opção do Vasco era o Marcelo Groi, mas também nada se falou essa semana. Então assim, não temos a notícia de qual goleiro virá. Sobre renovações a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre o nosso Batman aqui. Beleza? Guga tem chance de vir para o Vasco, lateral, tá? Do Atlético Mineiro. É possível que venha, perdeu espaço no Atlético, as negociações tinham avançado e é possível que Guga venha, tá? Inclusive é possível que o Guga já seja anunciado na terça-feira, não se assustem. E o outro nome que deve ser anunciado é o Wellington Rato. O Wellington Rato disse... não sei se vocês têm acompanhado a situação do Wellington Rato. Ele disse, o empresário dele chegou a dizer que tinha sido procurado pelo Vasco. O Vasco provavelmente deu um susto no empresário dele. Tanto é que logo depois ele desmentiu. Na verdade foi o jogador que disse que tinha sido procurado pelo Vasco. O empresário desmentiu, dizendo que não tinha sido procurado. Meio que assim, ó, o Vasco alertou dizendo que não era para avisar. Então, olha aí, desmente isso aí, porque, enfim, mas a situação o Wellington Rato já está apalavrado com o Vasco da Gama. O contato agora com o Atlético Goianiense vai acontecer depois que o Brax voltasse, era possível. A gente tem essa notícia de dentro do Atlético, que o Vasco não tinha feito contato até então com o Atlético Goianiense, mas provavelmente com essa volta do Brax, o Vasco já deve ter feito o contato para fechar o Wellington Rato. O Wellington Rato é um jogador de 30 anos, mas é um desejo do Vasco da Gama, um jogador atacante que joga pelos lados, tá?
Pedro Raul, que aí vamos falar o último jogador hoje, nós vamos falar sobre Pedro Raul. Aliás, último não, penúltimo, porque nós vamos dar a notícia do atacante do Palmeiras. Pedro Raul. Pedro Raul também já está acertado com o Vasco. Basta detalhes com o Caxias Reysol e quem acompanha o canal sabe disso, né? Faltam detalhes com o time japonês para o Vasco anunciar Pedro Raul. Então Pedro Raul será o centroavante do Vasco da Gama em 2023. A não ser que, de novo, aconteça uma catástrofe, tá? Bom, vamos falar então, Abelão então, confirmado no Vasco da Gama. Terça-feira vai ser anunciado, tá? Vamos falar de Wesley. Essa foi uma notícia do canal do Nicola, uma notícia que ele acabou de dar agora. Tem pouco tempo a gente estava assistindo o canal dele, porque uma parte das fontes a gente também usa dos colegas, né? Ele comentou dizendo que o Wesley, ele na fonte dele, dizendo que o Wesley, o atacante do Palmeiras, o jovem atacante do Palmeiras, que aliás estava custando 20 milhões de euros. O Palmeiras tinha expectativa de vender o Wesley por 20 milhões, mas ele perdeu espaço no time titular. E agora ele está sendo vendido. Isso aí o Palmeiras já anunciou que quer vendê-lo, tá? O Wesley está sendo contratado pelo Vasco da Gama. Não se sabe o valor ainda, mas o Vasco é o principal clube na briga pelo jogador, tá? O jogador deve vir um jogador novo, tá? E ele deve estar vindo para jogar no lado de campo no Vasco da Gama, tá? Jogador perfil 777, jogador habilidoso, jogador que tem futuro, poucas lesões. Infelizmente jogou pouco porque o elenco do Palmeiras é muito qualificado e ele perdeu espaço, né? Mas é um jogador perfil 777, jogador jovem, jogador com potencial, né? Então, em relação a contratações, era isso que a gente tinha para colocar. E aí vamos finalizar o vídeo agora dizendo sobre renovações, né? Você já viu que o Vasco fez uma barca aí enorme, jogadores Raniel, Bruno Tubarão, Luiz Henrique, quem mais? Raniel, Luiz Henrique, tive que parar o vídeo aqui porque eu esqueci. Então é Raniel, Luiz Henrique, Boza, Fábio Gomes e de novo, Bruno Tubarão. Então esses já foram na barca do Vasco 5 jogadores, tá? Sobre renovações, Alex Teixeira já está com a proposta do Vasco para renovar por mais um ano. Inclusive foi uma notícia do Atenção Vascaínos ontem. Eu vou fazer o mesmo pedido que o Flávio fez ontem. Se você quer que o Alex Teixeira esteja no Vasco, vai no Instagram dele lá e pede Alex Teixeira no Vasco, hashtag Alex Teixeira no Vasco, importante. Alex Teixeira vai ser um grande nome para 2023. Mesmo que ele não seja titular absoluto, ele é uma liderança técnica no Vasco. E o Cruzeiro quer. Se o Vasco deixar sair, o Cruzeiro vai pegar. É claro que aí é uma questão de acerto e tal, mas Alex Teixeira já está com a proposta de renovação do Vasco da Gama. Nenê tem proposta de renovação de 6 meses e quer por 1 ano. Então, assim, é uma questão aí que a Abelão vai ter que costurar. Nenê quer ficar no Vasco, quer encerrar a carreira no Vasco, só que quer 1 ano de contrato. Então, é uma questão que ainda está sendo negociada. Edmar, o Vasco não quer contar com o jogador tem renovação automática e o Vasco vai ter que costurar o que vai fazer com o Edmar, se empresta, se ressarce o jogador pelo tempo de contrato ou se fica com o jogador. Então Edmar tem renovação automática e Edmar não tem a definição se fica ou não. Se ele arrumar algum clube para sair, ele vai sair, mas o Vasco não espera contar com o jogador, tá? Outros 2 nomes que a gente também tem expectativa que renove, Yuri Lara não deu resposta. O empresário do Yuri Lara está enrolando sobre a renovação. A gente espera que o Yuri Lara fique, né? Assim, tem torcedor que não gosta. Eu particularmente gosto, mas me lembra assim, ele me lembra alguns grandes jogadores que jogaram na posição, marcavam muito bem, mas não sabiam sair com a bola. Talvez para um outro estilo de jogo, que o Vasco jogue fechado, ganhando o jogo, ele seja fundamental. Mas enfim, aí é uma opinião minha, o torcedor tem toda a condição de discordar. Não renovou ainda e há uma dúvida, porque o jogador renova ou não, o empresário está fazendo suspense. E por fim, vamos falar do nosso goleiro, Thiago Rodrigues, o Batman. Outra situação complicada. O empresário diz que o jogador quer ficar para ter chance de jogar
e aí no Vasco, talvez contratando um outro goleiro, ele não tenha opção, então pode ser que ele busque uma nova situação para o goleiro, mas enfim, é aquele jogo que se faz. Eu acredito na renovação do Thiago Rodrigues sim, e o Thiago Rodrigues vai brigar pela titularidade, apesar que o goleiro que o Vasco vai contratar deve ser num nível superior ao Thiago Rodrigues, senão não faria nem sentido, né? Conceição já renovou o contrato, tá? Então Conceição vai ficar no Vasco da Gama por mais um ano. E aí alguns jogadores, como por exemplo, o Léo Matos já se despediu do clube, a 777 fez uma proposta para que ele fique como estagiário, digamos assim, né? Para que ele aprenda, ele fez curso de gestão, ele também pensa em ser gestor de futebol, e a 777 até fez o convite para que ele faça uma experiência na diretoria do Vasco da Gama. Então é uma situação que pode acontecer, beleza? Então, para não delongar mais, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou agradecer, já vou pedir, deixa seu like aí, se você viu até agora, 16 minutos, curte o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Era isso que a gente tinha para hoje, obrigado, valeu e fui!